Olá, eu sou o professor Cido Assis, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Se você está vindo aqui pela primeira vez, se inscreva, dê o seu like e não esqueça de clicar no sininho para todas as notificações. Aqui você é muito bem-vindo e também deixe o seu comentário, faça o comentário seu, a sua crítica sobre o assunto que a gente trata aqui nos vídeos que eu posto. Primeiramente, eu gostaria de começar, o vídeo de hoje falando como é que está a situação do coronavírus aqui no Brasil. Vejam bem, casos e mortes por coronavírus no Brasil em 27 de julho hoje, segundo o consórcio de veículos de imprensa, atualizado às 13 horas. O país consta nesse momento com 87.131 óbitos e 2.423.798 diagnosticados, com a infecção do Covid-19. Vejam só, pessoal, que situação difícil que estamos passando, que nós estamos vivendo no mundo e no nosso Brasil, pior ainda. O Brasil que vem aí numa colocação, no momento, por enquanto, em segundo lugar, está apenas atrás dos Estados Unidos. E falando mais aqui do Brasil, que a gente percebe desde o início desde o começo, com esse presidente que está aí, que ele chamou tudo isso de apenas uma gripezinha, fez pouco caso, esse pouco caso continuou, cometeu crimes de responsabilidade. Esses crimes de responsabilidades são inúmeros crimes de responsabilidade que ele cometeu, e ele continua numa situação assim, como se não fosse responsabilidade dele em relação a tudo o que nós estamos vivenciando no Brasil. Você não vê um presidente que vem, por exemplo, até a imprensa para, por exemplo, assim, para dar pelo menos uma palavra de conforto para as famílias. Você não vê nada de positivo. É um presidente que vem assim como se a morte fosse uma coisa banalizada, como se fosse coisa de pouca importância. Daquilo que nós já cansamos de ouvir falar a respeito dos idosos, que são pessoas velhas, que vão sofrer mais com isso. Então é como se a coisa não tivesse tanta importância. E se fala dos indígenas também, não tem tanta importância. Se você falar dos quilombolas, piorou, não tem tanta importância. Tanto é que esses grupos são os grupos que vêm sendo assim acometidos, pela doença, e que, por exemplo, os indígenas no Mato Grosso, pelo que eu sei aqui, estão morrendo, e muitos vítimas, dessa doença, e você não vê uma ação muito efetiva, muito mais contundente para poder resolver essa situação. Então, a irresponsabilidade é terrível, e por isso que eu concordo muito com esse dizer de que esse governo que está aí, esse presidente que está aí, ele é um genocida. Ele é um genocida. Porque quando a pessoa, ainda mais ele que é o cargo máximo do Estado, que está à frente, é o grande líder, do Brasil inteiro, que é o presidente da República, não move assim uma palha, não se movimenta no sentido de procurar uma solução para tudo isso que está acontecendo. Ele vem com questões ideológicas em cima de mortes. Isso é terrível. Agora eu quero passar aqui para vocês, depois de tratar dessa questão, de atualizar vocês sobre o problema da pandemia, do coronavírus. Olha só o que eu quero, inclusive, chamar a atenção de vocês. Quem são as pessoas que
vem assim cada vez mais enriquecendo no Brasil, se dando bem com esse governo, com esse presidente, o Bolsonaro. É a população mais pobre? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para você que está me assistindo. E eu queria saber de você até que ponto, por exemplo, a população mais pobre, os trabalhadores, estão se dando bem até esse momento com esse governo. E aí eu quero passar aqui uns dados para vocês, dados importantes. Saibam quem são os bilionários brasileiros que lucraram durante a pandemia. Olha só, preste atenção. O bolsonarista Luciano Hang aparece em 7º lugar no ranking de bilionários brasileiros da Forbes, com a fortuna de 3,6 bilhões de dólares. O patrimônio de 42 bilionários brasileiros cresceu 34 bilhões de dólares, algo em torno de 177 bilhões de reais. Durante a pandemia do coronavírus. Isso é durante a pandemia. Os dados foram divulgados nesta segunda, hoje, pela Oxfam, ONG que atua na redução da desigualdade e da pobreza. No total, o seleto grupo dos mais ricos do Brasil acumula uma fortuna de 157,1 bilhões de dólares, segundo a Oxfam. Cerca de 820 bilhões de reais. Eu estou fazendo questão de falar assim para vocês poderem sentir o drama da coisa, né? Então, olha só. Em Brasil, a revista Forbes divulgou o ranking Bilionários do Brasil 2020, do qual fazem parte 45 brasileiros. Assim como no ano passado, Joseph Safra é o brasileiro mais rico, com 19,9 bilhões de dólares e o 39º lugar no ranking mundial. Jorge Paulo Lemann, que é um desses bilionários, continua na vice-liderança. Ele tem o Safra, que tem primeiro, e o Lemann em segundo. Continua na vice-liderança, com 10,4 bilhões de dólares. E a 129ª posição na lista global. Então, o bolsonarista Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, aparece em 7º lugar com 3,6 bilhões de dólares de fortuna. Então, meu povo, eu quero que vocês pensem muito bem a quem esse governo serve, esse presidente da República, junto com o ministro da Economia, o Paulo Guedes. Se você acha que a situação está difícil, você que está me assistindo acha que a situação está difícil, eu pergunto para vocês, a situação está difícil para quem? Para quem que está difícil a situação? Economicamente falando, se você está reclamando aí de que a economia está mal, está ruim, e você que está aí, por exemplo, pegando o discurso, esse discurso do presidente, que provém do presidente, que provém também do seu ministro Guedes, de que com a pandemia a situação do Brasil, a situação econômica do Brasil está pior, se complicou, está se complicando, está piorando. Aí tem uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Por que o pessoal
gostam de falar apenas da pandemia, agora vem falar dos problemas econômicos, por que não falaram antes? Por que não usaram o mesmo discurso? Sendo que o problema já vinha desde antes. Ou será que vocês já esqueceram? Vocês estão lembrados antes da pandemia? Como é que estava o preço do combustível? Como é que estava o dólar naquele período? Como é que estavam as bolsas de valores? Vocês já esqueceram. E aí eu continuo com esse mesmo questionamento. A situação, ela tá pior e tá difícil para quem? Para quem? Aí eu quero fazer uma outra pergunta para todos vocês, para a nossa reflexão aqui. As reformas que foram feitas, quero até chamar a atenção, não é reforma só do Paulo Guedes, também do Bolsonaro. Não são apenas as reformas que aconteceram agora. Reforma da Previdência, agora estão aí com a reforma tributária, né? Mas as reforma trabalhista do período do governo Temer foram feitas para quê? Vocês lembram quando falaram tanto da justificativa do porquê que precisava fazer as reformas? Vocês lembram? Ou já esqueceram? Que era para o país melhorar, que era para as condições dos trabalhadores melhorar, que era para haver mais emprego, que era para melhorar o salário. E por que essas condições não melhoraram? Por que o Brasil cresceu o desemprego? Ah, é a pandemia. É a pandemia. A situação do desemprego é só dessa pandemia agora? Ou ela já vem antes da pandemia? Vamos pensar sempre do antes e do depois. Eu sei que a pandemia, ela causa, sim. Ela tende a causar problemas econômicos, isso é muito evidente. Mas aí, o presidente ele tem uma grande responsabilidade com a população do seu país. Por exemplo, esse auxílio emergencial dos R$ 600. Aí alguns vão dizer assim, não, mas ele está pagando o auxílio. Pagando porque exigiram que ele pagasse, não é por bondade dele. E provém de lá do Congresso que todo mundo pediu para fechar. Todo mundo não, desculpe. Uma parcela da população, né? Que vem já há um tempo pedindo, feche o Congresso. Muito bem, era isso que eu queria passar hoje para vocês. Muito obrigado, até uma próxima vez.